Você já se sentiu cansado? Quem já treinou pesado, fez maratona, sentou e estudou por horas a fios, sabe o que é se sentir esgotado. Quando você encontra uma parede e não consegue passar dela. É como se o teu cérebro dissesse, hoje eu só consigo chegar até aqui. Mas e se eu te disser que ele tá mentindo pra você? Há muito tempo atrás, para você conseguir jogar videogames, você tinha que sair de casa, ir a um fliperama e gastar 25 centavos para poder jogar por 2 minutos. Cada máquina monstruosa dessa tinha apenas um jogo, e todo mundo amava. A maioria das pessoas achava que aquilo era o limite dos jogos. Só que um cara lá do Japão recebeu um trabalho que mudaria a vida dele. Ele deveria pegar um dos jogos mais famosos da época e fazer o impossível, transformá-lo em um cartucho do tamanho da sua mão. E na vida eu tenho certeza que você deve estar enfrentando um desafio até que parecido. Todos nós temos aquele sonho ou meta que acreditamos ser impossível. O Cristiano Ronaldo vivia na pobreza extrema, tendo que pedir resto de hambúrguer para se alimentar. Já hoje, ele é um milionário. A gente vê isso e pensa, como que ele fez isso? E é aí que você percebe. O teu cérebro, ele gosta de acreditar que tudo é mais difícil do que parece. É gostoso sentir que aquilo é tão complicado que nem vale o esforço, é melhor ficar deitado. E os mais inteligentes chamam isso de distorção cognitiva. É quando o seu cérebro encontra algo que ele não consegue explicar. Então, ele realmente acredita que aquilo é impossível. Só tava descansando os olhos. Miyamoto recebeu um trabalho de pegar um jogo que só funcionava em uma máquina gigante como essa e teve que levar para isso. Exatamente, um aparelho desse tamanho. E meus amigos, ele conseguiu. Mas é claro, teve desafios e ele se adaptou. E é exatamente dessa forma que você vai fazer para ultrapassar os seus limites. Antes de te dar as ferramentas, preste atenção nessa história. Para conseguir pegar um jogo e colocar no Nintendinho, eles tiveram que passar por 3 passos. Primeiro, pensar em como. Sabe quando você compra uma cortina e tenta colocar no carro? Normalmente é tão grande que sempre fica com aquele cabo para fora. Às vezes você abre a janela para conseguir carregar. E eles estavam com esse mesmo problema. Era como se o jogo simplesmente não coubesse. Ou eles cortavam o cabo no meio ou simplesmente não levavam para casa. Então eles tiveram uma ideia. Por que não fazer menor? E foi aqui que eles entenderam que para fazer essa transição do arcade para o Nintendo, eles precisavam refazer tudo do zero. Porque às vezes é mais fácil começar de novo e tentar arrumar o que já estava bagunçado. Depois de tudo isso, eles foram para a filtragem. É como limpar um guarda-roupa do seu quarto. Você sabe que tem coisas que cabem ali dentro. Só que não dá para enfiar o seu quarto inteiro num guarda-roupa. Você tem que decidir o que vai entrar e o que vai sair. Eles precisaram cortar algumas coisas. Foi embora animações e até uma fase inteira que saiu de dentro do jogo. Só que o jogo estava rodando. Travando um pouquinho, mas estava rodando. E aí fica fácil, né? O terceiro e último passo eles foram para otimização. Eles começaram a pensar em como melhorar tudo aquilo que estava nas mãos deles. Foram fazendo pequenos ajustes até ficarem satisfeitos. E no final ficou tão bom quanto o jogo original. Mas, por mais que parecesse muito com o jogo original, não era a mesma coisa. Para conseguir ultrapassar o seu limite, você precisa entender que existem contextos, momentos e dias diferentes. Você não é o David Goggins que consegue correr 160 km na primeira maratona. Você tem suas dificuldades, suas limitações e precisa saber como vai trilhar o seu próprio caminho. E agora, pensa no hábito que você quer desenvolver. Pode ser uma corrida, um concurso ou até um hobby como jogar videogame. Agora, procura alguém que já faz o que você quer. Alguém que já correu maratonas, alguém que já passou em diversos concursos e hoje é rico. Ou alguém que joga muitos jogos, como o BRK Sedu, e começa a entender como eles usaram tudo o que tinham, na situação em que estavam e em qual contexto eles se encontravam na época que começaram. E só aí você vai ter uma noção melhor de onde você está, quais desafios só você tem e em qual caminho apenas você vai trilhar. O importante aqui não é fazer igual, mas é refazer o caminho deles no contexto do seu.
Você nunca pode ser igual a eles, porém você pode pegar o que eles fizeram, o que eles aprenderam e adaptar no seu caminho, exatamente como fizeram com um jogo de arcade para o Nintendo. Não é o mesmo jogo, não é a mesma coisa, porém parecem muito, e o resultado final é até melhor. Digamos que você começou a trilhar esse caminho, só que aí você encontra a maldita parede, aquela porta que você não consegue atravessar, aquele desafio que sempre te impede de continuar. Como é que você faz para ultrapassar isso? Quando eu fui pesquisar a história do Nintendo, eu vi que o jogo Donkey Kong de 81, ele era bem difícil. Ele é de um tempo onde os jogos eram feitos para ficar em repetições. O jogo em si só tem 4 fases e ele fica em loop várias e várias vezes. O jogo é feito para você perder. No começo, parecia impossível. Eu achei que ia levar só 30 minutos, porque é um jogo antigo e eu jogo muitos jogos hoje em dia. E de verdade, eu achei que era mais fácil. Eu juro que esse cara descer escada. Se ele descer escada, vai ser muito engraçado. Não é possível. Que isso? Tá, gente, eu vou dar uma parada aqui, que eu tô aqui há muito tempo. Eu comecei a jogar o jogo e o que eu achei que seria apenas 30 minutos se tornaram 6 horas. Eu fiquei 6 horas e eu ainda não terminei o jogo. Só que eu descobri algo bem interessante. Quando eu tava passando muita raiva, perdendo feio e pensando que aquilo não era pra mim, eu reparei que a minha pontuação tava aumentando. Eu lembro que eu comecei com 15 mil pontos, depois cheguei aos 20 mil, 24 mil, e agora eu já tô com quase 50 mil pontos, chegando na última fase. E aí eu percebi, a cada falha que eu tinha, eu melhorava. Eu comecei a decorar os padrões, entender os erros, e na próxima tentativa, eu já tava melhor que antes. Tinha vezes que eu queria desistir, eu não vou mentir, mas eu sabia que era só uma questão de tentar mais um pouco. E o nome disso se chama Turn Dick. É quando você aprende errando. Você vai, tenta fazer aquilo pela primeira vez, erra, volta e muda a estratégia, mas nunca o objetivo. É como correr ou ir na academia. No começo você pode esquecer de levar água, de se alongar, de ver como é que faz os exercícios no YouTube, que eu sei que você faz isso, ou até de se alimentar, né, aquele famoso pré-treino. Mas quando você começa assim, você já sabe o que não pode fazer. Nas próximas vezes você já não vai cometer os mesmos erros. Você muda, você evolui para uma pessoa melhor. E também, além de perceber os erros que você está cometendo e como mudar, é bom saber quais hábitos você deve cortar da sua vida. Enquanto eu jogava o Donkey Kong, eu comecei a reparar que as minhas melhores jogadas eram quando eu estava relaxado. Quando eu tentava jogar um pouco no intervalo do trabalho ou da faculdade, sempre parecia uma correria. Eu me estressava muito. Mas quando era de noite, eu tinha tomado meu banho, jantado, tava de boa e abri o jogo para apenas tentar mais uma vez, tudo ocorria de uma forma mais leve. Eu vou usar aqui 2 exemplos. Aquele cara que ele quer correr, só que ele fica sentado o dia todo, talvez pelo trabalho ou porque ele tá estudando muito. Esse cara ele precisa levantar a cada 2 horas para pelo menos fazer um pequeno alongamento ali. Porque quando ele sai para correr, se ele não se alongar, ele vai ter uma lesão. E se você é uma pessoa que consome série ou vídeo enquanto está estudando, mesmo que fique de fundo e você pense que não está prestando atenção, você não vai conseguir focar 100%. Por isso que vale a pena entender quais são seus hábitos negativos que te impedem de atingir aquele objetivo. Mas tá bom, chega de enrolação. Cortar o que é negativo é bom, só que adicionar é melhor ainda. Bora voltar um pouco lá pra Nintendo. Sabe aquele cartucho que eu falei lá no começo, onde eles pegaram o jogo de arcade e colocaram naquele negócio bem pequenininho? Ele era maravilhoso, só que tinha um limite. O jogo pesava apenas 24 KB. O cartucho total tinha 32. E é aqui que eu quero a sua atenção. Quando o Nintendinho lançou, ele tinha apenas esse jogo. E a gente vê que ele é bem simples, são 4 telas, não tem movimentos. Esse jogo é tão simples que se o Mario pegar o martelo, ele não consegue pular. Você só anda pra frente e pra trás. Depois desse jogo veio outros que ajudaram a evoluir. E o jogo que realmente brilhou usando toda a potência do 32 KB foi o Super Mario Bros. A gente saiu disso pra isso. Mas e agora? Depois de aprender e se aproveitar de toda a capacidade daquele cartucho, pra onde vamos? Na sua vida, você pode começar a correr e se deparar com um limite. Pode pensar que não tem mais saída, que ali é o seu teto, e você para. Mas não precisa ser assim. O que te falta é conhecimento. É saber como outras pessoas ultrapassaram seus próprios limites. É saber quais habilidades, técnicas ou hábitos você precisa ter para evoluir.
No caso dos videogames, foram a evolução dos chips nesses cartuchos. Explicando bem por cima, eles só adicionaram mais linhas dentro do próprio cartucho. Digamos que o seu limite é essa imagem. Você não pode ler mais. Porém, se você piscar, você vê essa imagem. O seu limite não mudou, mas a forma que você enxerga mudou. O cartucho dizia isso para o Nintendo. Se você tá vendo isso aqui e o jogador quer ir para lá, você vai piscar e ver outra linha. A gente pode fazer isso na vida real com uma leitura. Se você quer começar a ler mais, só que não consegue passar das 10 páginas, não tem problema. Lê 10 de manhã e mais 10 à noite. Assim, você já vai ter lido 20 páginas em um dia. É uma forma de enganar o seu cérebro. Só que com o tempo ele vai se acostumando com a ideia. E você vai começar a ler 20 páginas de manhã e mais 20 à noite. É um crescimento exponencial. Você sempre vai melhorar se buscar nunca piorar. Você não precisa sair agora e correr 5 km. Começa com 100 metros, 400 e pouco a pouco vai aumentando o seu limite. Diferente de uma máquina que precisa instalar novos chips, você pode simplesmente acordar e já ser uma pessoa melhor que ontem. Só que imagina só se eles tivessem parado aí. Eles foram evoluindo, descobrindo novas formas de avançar e chegar até onde a gente está hoje. Você não pode se deixar travar por causa de um limite. Hoje em dia tem internet, tem influenciadores, tem até o próprio Reddit para falar com gente como a gente. Tem livros, vídeos e pesquisas, a lista é infinita. É possível fazer tudo o que você deseja, você só precisa encontrar as ferramentas certas. Um dia, um cara bem inteligente falou: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem um objetivo a alcançar, comece a usar esses 3 passos. E quando encontrar uma parede, não desista. Estude, procure e persista. Seu objetivo pode estar bem ali virando a esquina. Mas não se esqueça de deixar o like e comentar.